noite a todos, boa noite a todas, bem-vindos à página Umbanda Deus Conosco. A gente está aqui hoje com o pessoal, filhos, filhas, para mais uma aula, né, de Umbanda. Lembrando sempre que aqui nós estamos falando de Umbanda, né? Nunca a gente vai fugir desse assunto, é na forma de levar conhecimento, na medida do possível, para todos, tendo a largueza assim, a ampliação do assunto, para que vocês saibam não só o básico, mas o que realmente importa, para não fazer às vezes uma coisa que depois não vai ter sentido, e até quando não acontece nada não fazendo, está ótimo. Por isso, fazer errado e acontecer alguma coisa ruim, então melhor é ensinar de maneira correta. E a aula de hoje ela é sobre guias, por isso que eu pus essa guia aqui, que é a guia do cacique Birajara, que é o chefe desse terreiro. Então, boa noite a todos, meu saravá, e vamos começar essa aula. Guia colares ou fios, né, que a gente faz, a gente vê muito no terreiro. Na aula anterior a gente tinha começado a falar sobre velas. Embora nós tenhamos falado bastante sobre esse tema, ainda ficou bastante coisa para trás e a gente vai retomar mais algumas aulas, vamos variando, né? Não vamos numa coisa de uma vez, porque também senão cansa. Então hoje a gente vai falar sobre as guias, seus fundamentos, enfim, o que é importante ter conhecimento, tá? Antes de mais nada, também no rito Aimoré, do qual nós fazemos parte, né? Shea Baité Mombitá Ikira Tibirá. E eu muito honrado em hospedá-los aqui, aos filhos e filhas, Ikiras, mulheres, Tibiras, homens, tá? Então vamos lá. A gente está dentro de um conhecimento de Umbanda que ele está bem, como eu sempre falo, bem esquecido. Porque como a Umbanda começou, a gente sabe, vamos voltar um pouquinho, como eu falei aqui, já existiam antes do Caboclo da Sete Encruzilhadas entidades que vinham, incorporavam, né, índios, tanto é que até a época dos meus tios, meus avós e do meu pai, a linha dos caboclos e caboclas, ninguém falava em Oxóssi e ninguém falava povo da mata, eles falavam assim, a corrente indiana. Para mim, que já estudava nessa época, indiano para mim é que era da Índia. Mas para o pessoal humilde da época, indiano era índio. Então já tinha isso. Quando o Caboclo das Sete, o que ele fez? Ele chegou e conseguiu agregar tudo e não codificar, mas pelo menos dar um norte, né? uma orientação, e conseguiu sim uma coisa muito importante. Foi dos primeiros princípios onde a Umbanda deveria se basear para que pudesse ser esse movimento hoje tão imenso, tão grande que a gente está vendo. Embora meio confuso, né? Mas o importante é que aquelas Umbandas que visam ajudar ao próximo sem cobrança, né, em seus terreiros, praticando a caridade sem o valor, né, o pecuniário, né, a questão do dinheiro. Então a Umbanda, nesse termo ainda, ela está muito maior do que aqueles que tentam denegrir a imagem dela, né, com suas próprias atitudes, sejam elas atitudes de vaidade ou de ganância, né, por causa para ganhar muita grana em cima da Umbanda. Lógico, está chegando uma hora que vai ser inevitável que sacerdotes e sacerdotisas se dedicarem mesmo ao terreiro das suas 24 horas, que eles tenham sim uma forma de ter recurso para tocar a sua vida, porque senão, como é que faz? E eu conheço pessoas assim, que no passado, né, que nem encarnadas estão mais, se tornaram, tenho certeza, guias de luz, porque eles acordavam de manhã, ia dormir meia-noite, uma hora, quando não, passava a noite inteira no pé, na cabeceira de uma cama, rezando por um doente ou por um obsediado. Eu já vi isso, antigos sacerdotes fazerem muitas vezes. E as pessoas iam, davam para eles um pacote de arroz, um pacote de farinha. Quando eles tinham
Oxalá tocava Tupã, Oxalá tocava o coração dessas pessoas que podiam mais. Às vezes na fase que o sacerdote já estava doente, a sacerdotisa já com a idade, as pessoas ajudavam até pagar um médico, né? Mas não eram todos que tinham essa sorte, não. Bom, vamos lá, vamos falar hoje então sobre as guias, né? Para começo de conversa, já vou falar para vocês que nós consideramos, dentro da nossa Umbanda, nós consideramos quais os elementos que formam as guias, né? É o mineral, o vegetal, animal, metal e artificial, tá? O mineral, ele é composto de pedras várias que hoje já se usam para fazer guias, quartzos, turmalinas, enfim, pedras mesmo, né? Algumas lapidadas, que aí tem um valor maior, outras nem tanto, mas pelo menos é que nem os quartzos hoje que se usam muito, né? Ametistas, enfim. Essas guias são fortemente assim, essas guias oriundas da natureza, elas têm um poder de energia muito grande, né? Visto que são coisas de milhões de anos, né? Então, tanto a mineral, a vegetal. O que é a vegetal? A vegetal ela é composta de sementes, né? Ela é composta às vezes de galhos de árvore, que dependendo porque tem árvores, por exemplo, a aroeira é uma árvore muito importante dentro da Umbanda, o jatobá, né? Me fugiu o nome da árvore, mas eu vou lembrar no caminho, que é uma árvore das mais importantes, pau-brasil, enfim. Então eles cortam os galhos, às vezes da grossura do dedo, em pequenos pedaços, perfuram para fazer guia também, tá? Com raízes, você vê nas guias de preto velho, sempre tem, que quando mesmo dentro do que é fazer uma guia de preceito, por exemplo, as cruzes, elas são de galhos de alecrim ou de guiné, bem perto do pé, ou de pés de roseiras, que a roseira tem um significado muito grande dentro da Umbanda, né? Enfim, e a de metal, a gente encontra aquelas de aço, de ferro, aquelas banhadas, né, que acabam enferrujando, mas servem também, são elementos, o ferro, geralmente as de metais, na maioria das vezes elas são dedicadas a Ogum, tá? Com variações para Exu e Oxóssi. A animal, o que é animal que se usa? Dentes de animais, ossos, pena também que usa, né? Eu vi aqui para mim não esquecer nada. Bom, enfim, até o próprio couro também de alguns animais são usados, tá? Então tem vários outros elementos mais naturais do animal, são esses, tá? A gente não usa, por exemplo, o olho de lobo, coitado do lobo, tem gente que mata o lobo para tirar o olho dele. Até tempos atrás era vendido em casa de erva olho de lobo, o pessoal matava o lobo para arrancar o olho achando que ia ter sorte. Se o lobo já deu azar de perder o olho, como é que você vai dar sorte para alguém, né? Então coisas que não tem nada, que nem pé de coelho, né? Coitado do coelho. E artificial? As artificiais, elas são compostas pelo acrílico, que a gente chama de cristal, mas na verdade é acrílico. Embora existam guias de cristais, geralmente as guias de cristal, que já é um mineral, né, elas quebram muito fácil. Mas as artificiais também têm sua valia e eu vou explicar o porquê. E também as de miçanga leitosa. Nós não usamos aquela miçanga que parece o cristal, sabe, aquele brilhante? A gente não costumamos usar essa miçanga, nem nas guias da direita, nem nas guias da esquerda. E embora tenhamos esses tipos, né, mineral, metal, animal, vegetal e o artificial, elas não podem misturar à vontade, tá? Porque senão vai perdendo o fundamento.
Aqui, aí essas guias elas são feitas para fazer vários tipos de coisa. Não é por fazer uma guia achar bonita e pôr no pescoço. A guia ela tem que ter um motivo, né? Então, por exemplo, existem guias de representatividade. Tanto na Umbanda quanto em várias outras religiões, existem colares para designar algumas coisas. Grau sacerdotal, preferência pelo santo, que rito que acompanha, que rito que você segue. Então na Umbanda nós temos a guia de batismo, nós temos a guia do terreiro, né? Nós temos a guia do mentor espiritual, né? Mentor ou mentora, do guia de cabeça ou pai ou mãe de cabeça. Nós temos a guia que representa o nosso orixá, ou que representa um orixá que na Umbanda a gente admira. Na Umbanda não tem esse negócio de não usar a guia do outro orixá. Por exemplo, a guia das 7 linhas de cristal usada na Umbanda, antigamente ela representava quando você tinha feito as suas 7 obrigações de santo. Aí você poderia pôr a guia de cristal com 7 cores diferentes. Hoje já não se usa mais tanto isso. Então hoje mas a gente, quando é acostumado no rito mais antigo, a gente já chega, olha no pescoço da pessoa para ver assim, mais ou menos, buscar alguma informação. Mas tem vezes que a gente chega perto das pessoas, está com um bolo de guia, assim, que aquilo é uma confusão. Vira uma confusão não só de compreensão, mas de energia também. Então a pessoa às vezes se sente poderosa com aquele bolo de guia no pescoço, ela está fazendo uma confusão energética que vai fazer mal para ela, né? Isso aí já foge da questão da realidade para entrar enveredando pelos caminhos da vaidade. Então tem que se tomar muito cuidado. Cada uma dessas guias, elas têm um significado meio variáveis. Então vamos pôr as guias normalmente usadas, né? Guia de anjo de guarda, que ela geralmente é feita de miçanga branca, e ao centro costuma-se colocar, isso é muito antigo, é um costume antigo, costuma-se colocar uma medalhinha do anjo de guarda. Isso nas umbandas antigas se usava muito, e eu não desaconselho a usar não, porque vamos começar então a explicar pelo acrílico não, pela miçanga. A miçanga leitosa, embora ela seja artificial, ela não provém da natureza, ela agrega outro tipo de energia que eu já expliquei para meus filhos de fé em outras oportunidades, que é o atrito. Microsons. A guia de miçanga, ela se movimenta muito pelo fato dela ser de formato circular. Então, conforme você mexe o corpo, você não percebe, mas ela vai rodando e em cima e embaixo vai dando um atrito pela própria gravidade, tá, dela. E o que esse atrito gera? Embora seja artificial, ele gera energia, porque o som é um tipo de energia, mas não uma energia por causa de calor, mas sim uma energia por causa do som. O som que a gente não escuta dessas guias, ele é capaz de quebrar várias vibrações. O som é uma vibração. Várias vibrações ruins, deletérias, que vêm para a gente, principalmente na altura dos nossos chakras superiores, tá? Porque a guia geralmente ela pega do cardíaco para cima, né? Do cardíaco, estomacal, solar, né? Cardíaco, hoje eu estou com a cabeça meio laríngeo, frontal e coronado. Então essas energias vêm. E todas as guias que a gente faz, elas são importantes, porque quando você põe uma guia, vou deixar a coisa correr, porque se eu for fazer do jeito que está aqui, eu não vou dar conta. Tá? Então, o que é a guia? A guia você faz uma guia, você prepara uma guia, não porque você quer, vou fazer uma guia, não, ela tem que ter um fundamento. Por exemplo, porque todo mundo eu aconselho para quem frequenta as casas de Umbanda, os terreiros de Umbanda, fazer uma guia de anjo de guarda e pedir para um guia da corrente cruzar. Porque, gente, toda guia é um círculo. Toda guia. Tá? Então, quando você pega ela, a gente tem o costume de pôr no coração, né, para que possa se expandir para todos os lados. A gente beija em sinal de respeito para quem a gente consagrou.
e a gente veste a proteção. Você veste a proteção. Isso é em todas as religiões. Se você pegar o hinduísmo, por exemplo, você vai ver isso lá. Nas religiões orientais, os nossos índios fazem colares para ter a proteção de Tupã, de Seuci e de outros elementos mais, das iaras, né? Então, você se veste com a guia, você passa ela por cima da sua cabeça, que é onde está o teu chakra mais alto, de contato, de abertura. Então, pondo essa miçanga, esse atrito, não deixa que essa energia ruim chegue completa, assim, de forma 100% até os nossos plexos. Esse ruído, ele combate aquela vibração ruim. O que vem então pela vibração não passa, mas pelo fluido pode passar, tá? Porque não tem elementos naturais, ela é artificial, tá? Não se faz guia de miçanga misturada com guia de acrílico, de cristal. Não se deve fazer. E por sua vez, a guia de cristal não pode misturar com nenhuma das outras naturais, nem com vegetal, nem com animal, salvo se alguma entidade sua, mais para frente, quando você tiver um avanço mesmo dentro da religião, dizer ao contrário. Eu até hoje, o que eu aprendi, eu nunca, das minhas entidades e de todos os sacerdotes que eu presenciei na minha vida dentro do nosso rito, eu nunca vi acrílico misturado com semente, nem com osso, nem com couro, né? E nem com mineral, nem com pedra. Mesmo porque ela sendo artificial, ela vai ter outro fundamento que eu vou ensinar também para que serve a guia de cristal. Tá? Então, de acrílico, o que é? É a quebra da má vibração, que é o primeiro contato. Quando a pessoa tem um contato visual com a gente, o fluido ele é mais denso. Se a gente for analisar, a radiação é mais leve, o fluido um pouco mais lento do que a radiação, a vibração é mais lenta que a radiação, e o fluido mais lento que a vibração. Então, no primeiro momento, a radiação também que é enviada, ela pode até chegar até a gente, mas pela confusão que se dá quando a pessoa está com essa defesa no pescoço, isso não acontece. Quando o teor de energia ruim é mais alto do que o suportável, a guia simplesmente estoura. E tem gente que quando estoura uma guia de energia vai falar: ai meu Deus do céu. Não, você tem que falar graças a Deus, né? Porque ela estoura e se esparrama tudo. Então ali já teve um livramento. Eu vou fazer bem por cima e mais para frente a gente se aprofunda. A guia de cristal, por sua vez, ela tem, além dela ser uma guia de atrito, porque ela é bem duro, o acrílico é bem duro, e ela é cortada como se fosse lapidada. Pode ser octavada, sextavada, entendeu? Septavada, no formato de corte. Então o que acontece? Ela reflete a luz. É uma guia que nós denominamos na Umbanda uma guia refletora. Tá? O que acontece? O reflexo de como essa lapidação, ela cria prismas. Tanto é que se você pegar essas trabalhadas assim, lapidadas, conforme você muda, você vê que ela pode ser vermelha, mas o tom de vermelho vai mudar conforme você mexe ela. Então, aquela energia que veio até você, ela teve a quebra do atrito, tá? E ao mesmo tempo a coloração, o reflexo das cores vai anular o que? A radiação, né? Então, a cor serve para que dá o controle ou eliminar ou equilibrar. Na maioria das vezes, as guias, todas que nós usamos no primeiro momento, elas são usadas para equilíbrio. Quando elas conseguem fazer o equilíbrio, a gente fala assim, elas fazem o revide. E o revide não é um revide para o mal, é o revide para o bem também. Porque se uma pessoa te deseja bem, o que vai retornar para você é coisa boa.
Se a pessoa deseja o mal, ela está infringindo uma lei, tanto do espírito quanto da matéria. Ou seja, na própria física, né, que a gente usa, toda ação tem uma reação. A gente aprende isso em física, né? E é a mesma coisa que Jesus falou, que te procede te voltará. Então a ciência e a religião nesse conceito, elas andam juntas, irmanadas de braços dados, né? Então esse é um dos fundamentos da guia de cristal. Fora dizer que se a gente for entrar em o que cada cor trabalha, aí a gente vai ficar só nessa guia. Mas eu pretendo fazer assim depois futuramente uma aula para cada guia, tá? Então conforme a variação de cores, é a variação de resultados e a variação de trabalhos a serem feitos, que essas guias são confeccionadas de acordo com aquilo que as entidades nos orientam, ou o próprio guia-chefe do terreiro, que vai passando para o filho de fé: olha, usa essa aqui. Muitas vezes os filhos são intuídos a fazerem algumas guias, principalmente os que já têm mais esse tempo de casa. A gente sempre aconselha aos mais novos que eu digo assim, com 7 anos de terreiro, tá? Isso é novo. E 7 anos passa assim, ó, dentro do terreiro, você nem vê. Na hora que você vê, você fala assim: oh, você está 30 anos aqui. De bengalinha. Eu estava usando a bengala do preto velho. E a gente aconselha evitar um pouco, porque muitas vezes a gente acaba usando o senso da vaidade ao invés do senso da necessidade, né? Mas essa é uma das ações da guia refletora. A guia de semente, ela é uma guia usada em quase a sua totalidade de opções na cura, tá? Por quê? Ela é um elemento vegetal oriundo da Mãe Terra, assim como o mineral também, né? Só que o mineral tem outro tipo de ação. E ela contém ainda elementos que aparentemente ela pode estar seca, mas ela tem um elemento vivente nela constante. Então a entidade consegue, através da guia de vegetal, trazer da natureza os fluidos necessários para a cura de qualquer moléstia. É um auxílio, né, que eles têm nessa condução da energia, porque a entidade que trabalha no terreiro pode ser caboclo, pode ser preto velho, qualquer linha, que tem uns que são mais para cura, outros são para outras coisas, mas aqueles que trabalham dentro, quase todos trabalham com cura dentro da necessidade, né, lógico, mas tem uns que são mais voltados para esse objetivo. Então são as guias feitas com as sementes, que propiciam muitas vezes o carreamento das energias necessárias para que se haja uma movimentação de fluido curador dentro do terreiro. E ao mesmo tempo essas sementes, elas purificam, como todas as guias que nós usamos, além de tudo, todas elas de certa forma elas ajudam a nos purificar também, a nos equilibrar. As artificiais, elas nem tanto, né? Elas são mais para repelir ou para bloquear, mas as de origem natural, elas modificam o nosso corpo, fortalecem o nosso corpo físico e servem como um filtro entre o nosso ectoplasma, que a entidade também vai usar a nossa energia junto com a dele, que é muito maior, mas vai ser o nosso ectoplasma. Eu sempre brinco. Uma vez eu falei isso com um sacerdote bem mais velho que eu, ele deu uma olhada assim, eu pensei que ele ia me repreender. Ele falou: tá aí uma coisa que eu nunca falei, mas gostaria de ter dito antes de você. Olha que elogio mais sutil, né? Eu falei assim: nessa comida toda a gente é o salzinho, né? Então o nosso ectoplasma é esse salzinho, né? Eles vêm com arroz, eles vêm com feijão, fluidos de energias várias, né? Que são fluidos de radiação, enfim, e vem e a gente equilibra, porque tem que passar pela gente. Nossa missão é conjunta, a nossa e a deles. Nós estamos cumprindo juntos as nossas missões aqui para a nossa evolução espiritual. E então essa guia de semente, ela ajuda a fazer o equilíbrio, purificando os nossos fluidos,
Porque por mais que o filho de fé, o filho de Pemba, aqueles que são da Umbanda, homens e mulheres, por mais que a gente faça o nosso preceito 24 horas antes, 48 horas antes, dependendo do trabalho, a gente tem que ficar 7 dias, 3 meses. Tem trabalhos que a gente tem que ficar 1 ano de preceito. E preceito é sem comer um monte de coisa, sem poder beber bebida alcoólica, sem ter relações sexuais, etc. E não é obrigatório, não precisem se desesperar. Mas para alguns em vários aspectos, eu estou falando do desespero, né? Não é só naquilo que vocês pensam, não. Porque às vezes é necessário, né, uma cura, então você tem que fazer uma limpeza, às vezes é necessário até para a recuperação da nossa saúde. Então as sementes, elas têm essa virtude. Já quando a gente combina a parte animal, o que o animal produz? Ele consegue, ele é uma forma de absorver energias degenerativas da saúde física, que são direcionadas tanto para nós, os médios, como para o consulente que está na nossa frente. Ele absorve, porque ele é uma natureza morta, tá? Ele está em estado, o osso de decomposição constante. Quando você tira ele da terra, ele deixa de decompor mais rápido. Então a tarefa, eu estou falando já em alta magia, né? Nem sei se eu vou entrar, agora já pus o pé para dentro. Então o que acontece? O osso, ele é capaz de puxar aquela coisa ruim da pessoa, trazer e espargir, anular. Geralmente as entidades que usam penas, couro, dentes, né? Seu dente é osso, elas usam, essas entidades, elas estão enfrentando geralmente as linhas do cemitério, os trabalhos de magia, de magia baixa, de magia terrível, que é a Boécia, né? Ou Goétia. E eles usam muito esse colar de osso para defender, principalmente o médium, porque são os grandes caboclos da Umbanda. A maioria deles, eles enfrentam os espíritos trevosos aonde eles estiverem. E geralmente esses que vêm mexer com a doença são aqueles que trabalham com energias de cadáveres em decomposição, para levar até a pessoa aquela energia. São entidades que trabalham com resquícios de fluidos que a gente já expeliu, seja sangue, seja fluidos sexuais, né? Por isso que os prostíbulos têm muito problema, né? Vários fluidos masculinos e femininos, fezes, tudo aquilo que está em processo de decomposição é manipulado muitas vezes por essas energias, por essas entidades do mal. E a guia de osso, ela é usada pelos guerreiros da Umbanda, são aqueles que vão atacar os antros. E existem ataques lá. Leiam lá como é que chama aquele, o Tambores de Angola, que vocês vão ver uma historinha lá nesse livro, vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Então, o osso, ele é usado geralmente para isso. Ele não é usado, ele pode ser usado até para fazer uma cura. Por quê? Pode se retirar quando o trabalho, foi feito um trabalho e o trabalho está dando resultado, causando um tumor na pessoa, ou está agredindo um órgão do corpo da pessoa, enfraquecendo esse órgão de alguma forma. As entidades às vezes conseguem, quando e quando Deus permite também. Nada é feito sem a vontade de Deus, único e supremo. Tá? A entidade leva até as maiores, né, autoridades na hierarquia, até chegar ao Todo-Poderoso. Ele sabe de tudo que acontece, pois ele está em tudo, inclusive na gente. E aí, às vezes eles conseguem extrair essa coisa maligna, vou falar mais fácil, e transferir para essas guias. Tanto é que essas guias, quando a gente termina o trabalho,
guia que tem osso misturado com... Aqui tem, ó, que essa guia tem âmbar, que é um fóssil de seiva vegetal, tá? Tem coral e tem recife nela, todinho. E além dos dentes, que é uma combinação que é feita, não vou entrar em detalhe, mas é uma combinação bem forte e é um escudo de energia muito, como é que eu posso dizer? Potente, vai, né? Para não falar outra palavra. E aí o que acontece? A entidade, quando se incorpora, deve haver várias transformações que a gente não percebe em nossas guias, né? Os videntes enxergam. As guias, eles veem, assim, parece que o microcosmo se avoluma, né? Se alarga, né? Na frente da sua visão, ele vê as miçangas fazendo isso aqui, ó. Ele vê as colorações, nem usando uma boate de luz colorida. Ele sente o cheiro da mata, ele sente o cheiro do osso, ele sente a frieza das pedras, enfim. A Umbanda ela trabalha com uma imensidão de composições que são voltadas para a prática do bem e da caridade, que é muito superior do que a gente até tenta explicar. E ao mesmo tempo aí a gente vai passando por mineral, né? Aí o mineral, as guias de pedra, a gente já lê muito sobre vários poderes curativos das pedras, né? Que a ametista serve para isso ou para aquilo, numa situação não só de cura espiritual, mas de que atrai isso, que atrai aquilo. Embora em tudo eu acredito em termos, né? A não ser aquilo que não é permitido por Deus, aí já é outra história. Mas se Deus criou a pedra, algum motivo a pedra tem. Até barata tem motivo de existir. Então a pedra também tem, né? E então temos a turmalina, que é uma pedra muito usada, muito apreciada nas guias. Temos as várias colorações de quartzo. E temos a amazonita, e temos ainda mais aqui no Brasil uma infinidade de pedras. E as entidades conhecem as combinações e às vezes vai passando, intuindo a gente para que de forma que tem que ser feito isso, aquilo. E a pedra, ela é uma questão seguinte: a pedra ela irradia muita coisa. Uma pessoa muito sagrada falou um dia: pergunte uma pedra e ela te responderá. Quem sabe quem foi, né? Então, a vida está ali. Dizem os alquimistas que o ser dorme na pedra, né? Sente na planta, vive no bicho e tem significado no homem. E é a vida, né? Então, assim, a gente é parte disso tudo. Afinal de contas, a ínfima parte nossa que é material nada mais é do que um pouco de terra, se a gente for levar para um termo, e o restante é água. E tudo isso quente num conjunto de gravidade para não se desmanchar por causa do calor do sopro da vida que Deus nos dá. Então a pedra ela é usada na forma da radiação. E ela também é capaz de armazenar energias, tanto solares quanto lunares e de várias variações planetárias. Os antigos já estudavam muito isso de pedras relacionadas a planetas, a constelações e a galáxias. E a gente usa isso dentro da Umbanda. E as entidades têm esse conhecimento e elas são capazes de quebrar a dormência de cada um desses elementos que eu falei, inclusive o metal. Aliás, o metal é o único dos elementos de guia que ele tem que ser bem preparado, porque ele costuma atrair muita energia antes de chegar na mão da gente. Então, quando chega na mão de todas as guias, a gente tem que purificar para depois usar. Então, o metal, o mineral é de extrema importância em todos os sentidos também. Todas elas, cada uma tem sua importância. A de metal, elas são, tem hoje
tem um aço inox, eu esqueci como é que fala, que fazem hoje várias, o pessoal faz aqueles cordões, tem um nome aquele aço. Inox? Ele parece com inox, mas ele tem aqueles que o pessoal faz aquelas correntes grossas, eu esqueci o nome do aço agora. Tem aquele aço, tem os aços normais, tem ferro, tem isso, tem aquilo, até a prata e o ouro, só que na Umbanda a gente não tem o costume de usar ouro e prata. Tem um aço cirúrgico. Inox cirúrgico, perfeito. Esse é excelente, esse aço. Ele corresponde a Ogum e também a Exu, até mesmo pega o Oxóssi um pouco, os três são irmãos na mitologia. Então o que acontece? A gente me perdi um pouco, você me perdeu. A gente pega as guias e a gente tem que ter um procedimento. O aço, o ferro, e eu estava falando sobre o ouro e a prata, que o ouro e a prata é o seguinte, é um metal como qualquer outro, só que é um metal que tem valor, né? Tem valor financeiro. Então, a Umbanda vindo sempre voltada que ela foi desde seus primórdios para os mais humildes, geralmente não se usa, você não vê um guia pedir uma guia de prata. Você não vai ver um guia, eu quero uma corrente de 80 gramas de ouro. Entendeu? Então, o que a gente usa muito dentro como sacerdote, desde quando eu estou dentro da Umbanda, dos 12 anos até os meus atuais 58, eu nunca vi, eu já vi ser consagrado alianças, correntinhas, às vezes a pessoa tem uma correntinha e fala, manta para mim usar no meu dia a dia, legal, mantar. Sim, para proteção da pessoa, mas como guia a gente não usa, então nem vou entrar no detalhe do ouro e da prata. Porque só a palavra ouro e prata já tira a coisa da espiritualidade e nos remete à questão de dinheiro, de valores, né? De valor pecuniário, financeiro, enfim. Então a gente não usa, não tem a necessidade. Mesmo porque o ouro ele é um metal que ele não pega nada. Assim, uma corrente, porque tem uma corrente de ouro, se você imantar uma corrente de ouro, daqui menos de um ano você tem que imantar ela de novo. A prata, se você imanta uma prata, dependendo da pessoa que vai usar, na hora que você coloca ela no pescoço, ela protege. Mas por quê? Ela oxida por causa da energia da pessoa. Não, a prata, sim, mas e o ouro não oxida. Também? Então o ouro é atemporal. Mas ele não agrega muito a energia porque ele foi consagrado. Ele fica um tempo e depois. Sim, o ouro seria mais assim como uma representação de nobreza e de poder do que o de santidade. Porque as outras elas ficam mais tempo, né? Nós temos os católicos têm hoje um Papa maravilhoso que eu considero, respeito muito, que é o Papa Francisco. A cruz dele é de aço, inox cirúrgico. A cruz dele é de aço. Não tem uma exclusão de ouro, tudo, ele descartou tudo, né? Sem dizer que ele é um franciscano. Então, gente, vocês têm alguma pergunta a fazer? Pode falar alto para pegar aqui. E o guiso? Ele é utilizado? Na guia? Guiso. Tem gente que usa sim. Mas é que nem um pé de coelho que eu falei, o olho de lobo. A cobra não deu muita sorte, imagina quem está usando guiso, né? Então assim, a gente não aconselha, mas tem trabalhos de magia, viu, meu filho, que é usado uma guia com um guiso. Mas aí já é outra coisa, é específico, são coisas lá de dentro. Mas uma assim de você usar cotidianamente, nós não temos esse costume. Eu sei que algumas pessoas no sertão têm, mas assim, dentro da Umbanda especificamente, só para ter um simbolismo, aí a gente depende da interpretação da entidade que, se por acaso pedir uma coisa dessa. Porque a Umbanda, se a gente for pensar, a Umbanda ela respeita muito a natureza. Então, para você achar uma cobra morta, você tira o guiso dela. Aí você encontra alguém aí do Ibama, isso ele vai falar onde você achou esse guiso.
Você vai falar, eu achei uma cobra morta lá, e fala, né? Então pergunta. Eu tenho. O senhor falou sobre o ouro e a prata e o cobre. O cobre é um excelente condutor de energia em todos os termos, tanto energia elétrica como subatômica, e tudo quanto é tipo de condução, o cobre é perfeito. Por isso, a gente não usa ele no pescoço, né? Ele não tem meio termo, ele é condutor, ele não consegue expelir nada, ele só traz. Ele puxa e passa. Então você põe uma guia de cobre no pescoço, vai dar problema. Por exemplo, as medalhas, você pode ver, medalhas são feitas de altimônio, que é aquele que descasca, que dá um banho, ou elas são feitas de ferro, ou elas são feitas de vários elementos de metal, mas não tem nenhuma de cobre. Tem de latão, tem de estanho, né? Mas de cobre não tem. Isso em alta magia, quando eu estudo alquimia também, entre outras coisas, o cobre a gente usa ele às vezes na composição de uma mesa, seja radiônica, né, que nem a Renata faz, ou numa mesa de transfusão de energias, né, de condução. Eu tive um caso de um amigo meu que tinha mania de usar o cobre protege também, igual a prata, o latão e o estanho, porque tudo eles têm composição de cobre no meio. Na tabela dos elementos lá você vai ver que. Então o que acontece? Ele estava com uma guia dessa e nós fomos passar uma cerca e o infeliz não pôs que a cerca tinha choque. Ele quase morreu. Ficou preso, enfiado o pescoço na cerca lá e dava conta de arrancar ele lá dentro da cerca. Ele bateu ela no fio. E o cara não pôs aquele fio perto da cerca, ele pôs na cerca o choque. Aí não tem jeito de você ver. Quando põe aquele fiozinho, aí você vê, né, o fio, né? Então você vê uma coisa assim. Então o cobre, a gente usa ele, por exemplo, em algumas coisas aqui debaixo do chão de vocês, viu? Para conduzir energia por baixo. Mas não fica ligando nem fio daqui ali, não. Não é assim que funciona, não. Aí o pessoal já pensou chovendo em nós aqui? Então, mais alguma pergunta? Eu queria te perguntar, que eu tenho uma maquininha branquinha de anjo da guarda, aí eu posso pedir por guia? Isso, a turma fala benzer, né? Normal, mas o benzimento existe sim. O benzimento é uma imantação de força, né? Então, que eu ganhei ela, uma consagração. mas eu ainda não consagrei. Aí eu posso usar ela também para trabalhar ou só? Não, você pode usar, se você não ligar para perguntas e para preconceito, você pode usar onde você for. Tem gente que olha meio estranho, mas eu nunca fui de ficar usando guias e colares na rua, não é para esconder nada de ninguém, não. Primeiro que eu sou muito solto, eu não consigo usar nada assim, anel, colar, não dou conta, eu não sei, é de mim, coisa que fica te apertando aqui. Eu ponho o terno, não vejo a hora de acabar as reuniões ou os eventos, lá para dar uma afrouxadinha na coisa, assim, para tomar um fôlego. Então a guia de anjo de guarda é isso. Sobre os tipos de material, vocês entenderam bem? Sim. Tem uma pergunta. Pode fazer. A de búzios. Tem a guia que a gente vê de búzios e também tem muito que a gente vê o pessoal usando aquelas correntinhas no pescoço com um búzio bem no meio da goela. Não, o búzio ou o cauris, búzios ou cauris, que era conhecido antigamente, foi usado até como moeda. Ele foi usado até como moeda mesmo, assim, ele só comprava as coisas com búzio. Se a gente for pegar o búzio da parte religiosa, fora outras que a gente conhece, por exemplo, o búzio é da Ussum, no Candomblé, mas não vou nem entrar no contexto, né? Mas se você pegar o Fon, da onde é o Xum, que o búzio vem lá e tal, mas na Umbanda especificamente, o búzio, ele pode ser usado até de número 5 numa guia.
desde que essa guia não tenha elementos de plástico e artificial, que não tenha elementos isolantes. Tá? E o ideal da Umbanda, a gente usa muito a concha, que é também um derivado também, né? Que eu acabei não pondo, mas ela entra na categoria de osso, viu, gente? Concha e búzio entra de osso. E hematita? Tem alguma coisa? Hematita entra na categoria da... Hematita é uma pedra voltada, tem muita força de Exu guardada nela. Ah, é porque eu tenho um colarzinho de hematita, que eu adoro. Tem muita... A hematita, ela é uma pedra que ela puxa muita coisa. E eu posso benzer ela, me consagrar? Já de preferência com uma entidade, se for da direita, que seja um caboclo de Ogum, né? Ou uma preta velha, ou preto velho que está trabalhando na vibração cruzada com o Ogum, ou para Exu mesmo fazer um Pombagira, tá? Que é uma proteção. A hematita, ela tem que ser tem algumas coisas, né? Lá que a entidade, eu não vou entrar muito em detalhes, senão eu vou dar fogo pro inimigo, né? Mas a hematita, ela tem que ser feita uma transmutação para se tornar uma guia. Uma transmutação. Não é recomendado ficar usando. Fala alto para aparecer. Brajá tem uma diferença de guia normal? Tem sim. Brajá, eu já vou abordar o Brajá. Mas eu vou aproveitar. O búzios acima de 5 é só sacerdote, é isso? Só sacerdote que usa búzio. E assim, na Umbanda nossa, né? Agora, não é nem por causa para jogar búzio, porque na Umbanda a gente não joga búzio, tá? O búzio tem um significado especial para que nós, os sacerdotes de Umbanda, usarem ele como colar. Porque o búzio não existe só no Brasil, nem na África. Uso para todo lado, principalmente nas regiões mais quentes. Mas a questão do Brajá, o Brajá são aqueles colares grossos, sabe, gente, com um monte de fio assim grosso. Aquilo lá é oriundo do candomblé. O Brajá, assim como eu falei aqui, ele é feito de miçanga na maioria das vezes, e ele representa aquele filho de santo do candomblé, né? Seja um Abiã, ou seja um Iaô, ou seja um próprio Babalaô ou Babalorixá. Ele, muitas vezes, o Brajá está representando ali um orixá. Às vezes o orixá da pessoa, do sacerdote, do pai ou mãe de santo, ou está representando o orixá que ele está ali no momento saudando ali. E o Brajá veio para a Umbanda mais por causa porque as coisas vão se misturando com o tempo. Aí começou-se uma grande confusão, que existe até hoje. Não tem problema você usar um Brajá na Umbanda, desde que você não engane de querer imitar, falar que aquilo é do candomblé. Porque não é, você vai estar falando uma mentira. Então, se você pôr um Brajá branco, grosso, é o Brajá de Oxalá na Umbanda. Nada mais que isso. Você vai continuar sendo filho de santo usando um Brajá. Então a gente encara mais como uma coisa meio de vaidade. Na Umbanda existem guias trançadas, que a gente vai começar a usar aqui, guia de três fios, 3, 4, 5, 6, 7. A de 3 fios, se não me engano, ou 4, não me lembro agora, tem que olhar que é tanta coisa na cabeça. Ela é usada pelos atabaqueiros e ela é na cor da cobra coral. É uma guia trançada assim, e ela é da cor branca, preto e vermelho, que representa a pureza, o combate, a treva. Então quem está no atabaque, ele tendo essa guia, representa que ele está ali trabalhando esses 3 elementos. Entendeu? O branco da pureza, né, para defender a pureza, o bem. O vermelho do combate, né? E o preto, que significa ali, a cor preta, nesse caso, simbolizando aquilo que você ainda não conhece. Alguns falam que simboliza o mal. O mal é qualquer cor. E a vela que você acender lá, ela pode ser branca. Se você desejar o mal vai acontecer. Então, eu sou meio... Essa parte eu sou meio... Mas o Brajá, ele, se você usar ele... Tem gente que põe o Brajá, parece que o Brajá pra mim dentro da Umbanda é que nem você andar armado quando você anda pegando um revólver e põe na cinta. Você pega o revólver, põe na cinta, tá assim, você põe o revólver na cinta, você está assim. Olha põe pra mim, né? O Brajá, o cara põe o Brajá, chega na agenda assim.
no candomblé é outra coisa. Entendeu? Então tem que ter a gente procura fazer as guias mais normais, mas eu não proíbo não. E tem significado para a gente tem a única coisa, o brajá, por exemplo, a gente usa nas cambonaçus, né? Mas a gente nem fala brajá. A gente chama de cordão ou de corda, que é aquela grossa que eu, por exemplo, representa o Oxalá e a nobreza da pureza, que é o branco e o dourado, né? Então é diferente, mas a gente pode confeccionar. Como eu estava falando, as guias que nós temos aqui, ó, guia refletora, guia de atrito, guia de preceito, né? Quando é permitido ou pedido pelo guia-chefe, pelo sacerdote, sacerdotisa da casa, ou pela própria entidade sua, depois dos pontos dela firmados. Quando a entidade firma seu ponto riscado, ela está dando a confirmação do nome, da faculdade dela, de tudo da procedência dela, divina. Ali ela já começa a preparar o médico para fazer suas guias. Ela vai escolher uma guia para fazer. Tem vezes que ela só fala assim, compra uma guia vermelha para mim, que representa o orixá que eu venho na vibração dele. Aí o médico, mas ainda não é a guia que um dia ele vai fazer. Essa guia aqui demorou muitas décadas para ser confeccionada a primeira vez, né? Então, tem a guia de ordem de trabalho, por exemplo, a guia que eu expliquei, a guia dos atabaqueiros, tem uma cor. A guia dos cambô, o cambô ele tem uma cor de guia também, quando é cambono mesmo, tem uma cor de guia, que é dedicada ao camboneamento, ele tem uma cor de guia. A guia dos guias, do seu guia, mas assim, com o seu mistério, com a sua própria milonga. Então ele faz a composição de guia. E geralmente a gente não dá palpite, porque a maioria dos médios é consciente, e a pessoa, às vezes a entidade é tão sutil, a pessoa vai transmitindo lá, a pessoa vai fazendo uma guia, de repente mete um cristal lá no meio daquela guia linda e traz para mim e fala, você tem que desmanchar. Porque estava indo bem, é a hora que você quis pôr o seu elemento. Entendeu? Então a gente tem que, infelizmente, quando você, para nós, quem usa, eu não estou aqui querendo ser o dono da verdade com o terreiro de ninguém. Estou passando para vocês o que eu aprendi de antigo sacerdote. E a gente, quando você põe uma coisa dessa fora, você quebra o preceito, você quebra a ordem da coisa, o conhecimento. Então, naquele momento, diante de sua guia, é um colar, é como se fosse uma bijuteria que você está pondo para ir no terreiro. Serve de enfeite, mas não vai ter utilidade prática nenhuma dentro da magia, dentro da ritualística. Guias de Exu, de pombagira, de caboclos, que são geralmente feitos com elementos da natureza, que eu falei, são sementes, são ossos, são isso, são aquilo. Alguns caboclos, caboclas, elas trabalham com muito também, as caboclas gostam de pôr refletora e tal. Para vocês verem, a guia nossa da medalha, ela é uma guia que ela é uma guia representativa, porque ela tem isolante entre as pontas. O que é? Ela tem a semente do olho da lágrima de Nossa Senhora, tem a miçanga da cor do orixá da pessoa, depois outra miçanga e outra miçanga. Então as sementes não se conectam. Ali está representando só o teu orixá e representando que você faz parte da Irmandade, que aquela é uma guia de consideração, que a gente se reconhece na guia. Na ponta vem a medalha. Tá? E a medalha, sim, ela gera energia que praticamente ela defende nossa zona umbilical, entendeu? Que é onde fica ali o esplênico, mais ou menos, o chakra esplênico, que é um chakra importantíssimo para quem trabalha incorporado, principalmente no aspecto da cura. E aí essa guia, ela é o carinho, ela é uma demonstração de união, a força dela é no que ela representa. É o próprio terreiro. Você faz parte. Então, A mistura das cores na guia. elas vão pôr.
Não, aí a gente tem que saber, por exemplo, quem é filho de Ogum. Vou dar um exemplo. Ah, eu sou do Ogum Beira-Mar. Que cor que eu faço uma guia? Bom, você quer fazer uma guia refletora ou de miçanga? Você vai fazer com a cor do mar e a cor de Ogum. Cor de Ogum na Umbanda é vermelho. Tá? A cor do mar é azul. Então você vai usar vermelho 7, ou 3 ou 7. Jamais você vai usar 5, é 3 ou 7. Porque o 3 e o 7, 3 vezes 7 vai dar 21. E 21, 2 mais 1 vai dar 3 de novo. Quem é filho de Ogum, a gente fala guia de cabeça também? O guia de Ogum tem filhos que são filhos de Ogum, do Orixá Ogum, mas o caboclo dele é de Oxóssi. Que uma vez... Na Umbanda não tem essa obrigatoriedade de ser. Uma vez, eu pensei com uma Mariana, e ela falou para mim que meu guia de cabeça era Ogum e Ansa. Aí ela falou teu Orixá, então. É outra coisa. Aí veio da Bahia, devia ser assim, do Candomblé, e designou, ela conseguiu ver que você então tinha esses orixás, mas aí já não é Umbanda, já é o Candomblé. O pai de cabeça da gente é um espírito. O Candomblé é o orixá, é outra coisa. Tá? Bom, guias, caboclo geralmente vai semente, vai dente, vai isso, vai aquilo. Guia dos Pretos Velhos, que eu adoro, né? Eu amo demais. Eu também adoro os Pretos Velhos. Eles usam a energia agregada. O que é energia agregada? Eles usam todos os aspectos do conhecimento milenar, da experiência espiritual que eles têm, através das rodas das várias e várias encarnações que eles tiveram. E então eles trazem para dentro da incorporação, na confecção de suas guias, coisas ancestralíssimas, imemoriais, coisas do Oriente, coisas do cristão, coisas do judeu, coisas do muçulmano, coisas do hinduísta, do budista, às vezes sutilmente, tudo ali, entendeu? A gente pegando, por exemplo, se você pegar um rosário, terço, preto velho, aliás, você vai ver que ele é feito com a lágrima de Nossa Senhora, na maioria das vezes, né? Cingido com metal, que simboliza as correntes que ele se libertou. E a lágrima de Nossa Senhora significa o sofrimento que fez ele evoluir. Lágrima de Nossa Senhora presa a ferros formam o seu terço, o seu rosário. Olha que coisa mais linda, pouca gente pensa nisso. Quando você vê um rosário daqueles simples de preto velho, feito com arame e com a guia de Nossa Senhora, é lindo. O vô Ambrósio tem um que é aquele grandão, não sei como é que chama aquilo, que é o rosário. Ele tem um grandão, de vez em quando ele abre, ele faz todo mundo passar por dentro dele, para largar as coisas para trás. Então é bonito demais a lágrima derramada, né? Pelo sofrimento, e a grade que agora, aquela grade que prendia a matéria dele agora, o liberta ele para a festa. E é muito lindo. Então cada um vai tendo sua representatividade, né? As criança não está nem aí se a guia é artificial, se a guia é de semente, se a guia vai acontecer isso, fazer aquilo, porque elas não precisam nada disso. Então a guia dela é tudo um monte de cor, tudo de preto, tudo quanto é cor, tudo enfiado uma dentro da outra, fora de ordem. Você cata as miçangas assim, compra várias cores, faz assim, ó. Você mistura, depois você passa. E deixa. Porque ela é a alegria, entendeu? É a entidade que agrega a maior pureza. Miçanguinha. O comprimento da criança? Não, de qualquer dia. Eu estou falando aqui, tem várias. Tem as naturais, que são de sementes, de ossos e madeira e outro. Tem as de cristal, tem as de miçanga, tem as de metal. A aula é justamente sobre essas diferenças. Não, mas o número eu sou mais pela altura do que pelo número. Que você quer atingir, que chakra que você quer equilibrar. Apesar que tem entidades que elas fazem a gente contar, mas enquanto isso não é exigido, você faz dentro da altura normal. Geralmente as guias de entidades, elas pegam aqui do estomacal para cima. Essa aqui ela se aproxima um pouco do esplênico pelo fato de eu ser do orixá Oxóssi.
Tá? A pulseira é considerada também como guia, como você ganha do... A pulseira na ritualística de Umbanda, ela não é considerada uma guia porque você não pode vesti-la pela cabeça. Mas quando você ganha do guia, é mais uma proteção? É uma proteção. Quem está falando? Estou perdido. É você. É sim, é uma proteção. Serve como tudo aquilo que o guia, se o dia ser uma pombageira, tirar um brincão daquele te der, você guarda o rosto, que é uma proteção. Entendeu? E eu vou mostrar algumas coisas. Lá na fundo. Hã? Pois não? Tem alguma diferença a gente comprar e a gente fazer? Tem porque a guia, por exemplo, se você comprar a guia pronto e trouxer aqui, a entidade vai pegar ela na mão, antes da entidade benzer, ela vai catar e vai fazer, se tiver com cachimbo, charuto, vai fazer isso aqui, ó. Ela vai limpar a guia, descarregar a guia inteirinha, tá? Porque não deu tempo de você limpar. Tá lá na loja pendurada, lá entra gente desesperada, entra gente rica, entra gente sem grana. É Aí ela chega, ela vai descarregar aquilo ali. E eu também tenho, se der tempo, eu vou ensinar aqui a parte de como descarregar a guia. Outro detalhe que eu quero dar para vocês é para dentro do terreiro, a guia ela tem que ter uma coisa chamada firma. Que é isso aqui, ó. Esse material aqui. Esse aqui não é um metal, coisa normal, ele é de coral, tá? Um coral azul. Hoje não acha mais, é proibido, viu, Ibama? Isso aqui eu comprei faz mais de 30 anos, quando era permitido. Eu tenho até a nota fiscal. Então a firma, porque ela não só serve para arrochar a guia, como também a forma de dar o nó representa o fechamento dela, que é muito importante. Então a pessoa vai lá na casa dela, o médico compra uma guia, fecha a guia, está bem fechada, queima, põe no pescoço e vai usando. Não é. A guia tem a reza dela. Mas para você, o pessoal que está na consulência, não tem problema. A entidade não vai falar para você pôr a firma, porque essa guia sua é uma guia de proteção simples. Se ela é mais a linha dela já vem propensa ao momento exato da pressão energética. Quando ela é muito pesada, ruim, a guia estoura. Essas guias nossas aqui, ou elas são feitas de cabo de aço, ou é feito com linha 0,80 para cima. As minhas estouram. Pra você ter uma ideia como é que é as coisas que eu enfrento. Eu estou com linha de nylon 0,80. Aí faz assim, ó, puf, estoura. Guia, eu já tive guia feita no aço, no osso, no cabo de aço, que ele é condutor. Estoura mais do que a de linha. Acho que eles esticam assim, a linha 7 não estoura. E o aço não cede. Então a energia vem e rebenta mesmo. Eu já desisti. Eu achei no começo uma excelente ideia. Na hora que começou a estourar uma atrás da outra, eu abandonei. Voltei pro velho e bom nylon, né? O uso da guia é uma orientação do guia. O legal, assim, a gente tem aqui no terreiro assim, a gente batiza, recebe uma guia. Você vai confeccionar sua guia do batismo. A guia do batismo, no nosso caso, no nosso rito, ele representa da onde você vem e aonde você está. Por exemplo, da onde eu fui batizado, eu vim de um terreiro de Xangô. Então minha guia de batismo lá, ela era a marrom, porque o terreiro é de Xangô. Aqui no meio tinha 7 pedrinhas verdes, porque a mãe de santo desse terreiro veio do terreiro de Oxóssi. Entendeu? E aqui no nosso terreiro, ela é verde com 7 pontinhas marrom, porque nós viemos do terreiro de Xangô e o terreiro agora eu sou do terreiro de Oxóssi, meu avô é de Xangô, minha avó. Então a gente está sempre passando essa informação para frente, no Rito Aimoré. E nós, assistência, que guia que a gente pode usar? A gente pode confeccionar, a gente dá assistência a alguma guia, a gente pode comprar algum tipo de guia.
Como para nós assistência, o que a gente pode utilizar? As guias normais de uso são a guia do anjo e guarda, mas tem coisas que a gente tem que começar a divulgar. Primeiro, às vezes eu não divulgo pela correria que é, mas uma coisa, por exemplo, o terreiro ele pode fazer, ele tem um padrão de guia, tá? Então, vamos supor, se é um terreiro de Oxóssi, né? Então ele tem um padrão de guia. Então vai ser feita, ela tem que ser feita tal, a entidade, eu tenho que pedir permissão, mas é feito. E do terreiro da onde eu vim, do círculo espiritualista de Umbanda do Caboclo da Pedra Branca, ou Cacique da Pedra Branca, tinha uma guia específica produzida pelo terreiro, e só que era o seguinte, ela não ficava lá para vender assim. Às vezes tinha, mas tamanho diferente por causa da altura de cada um, que ela tinha que pegar no solear. E elas ficavam lá amarradas, mas sem dar um nó, unhas num tamanho assim, aí chegava na pessoa com unha, media o tamanho, aonde teria que ficar, aí que ia fechar a firma, aí a gente ia descarregar a guia, tinha um dia de descarregar as guias, porque as guias eram feitas de 3 em 3 meses. Por quê? Para dar tempo de limpar. O próximo passo agora é o descarrego. Então eu posso comprar de anjo da guarda. Aí tem a guia própria no terreiro, que é editada pelo Caboclo. E outra coisa também que a gente... Aquela das 7 linhas também eu posso ter. Das 7 linhas, eu até acho legal fazer a das 7 linhas refletoras para quem... ou de miçanga, com a firminha, que eu acho mais assim, para você, mais discreta, para quem usa no dia a dia, bonita. Ou antigamente era esquisito, hoje é bonito, você vê uma guia no pescoço. A guia das crianças eu acho a mais linda que tem. Eu adoro. Eu tava, de vez em quando a gente vai nas festas, a gente põe. Vai já chegar alegre, né? Pode. Na verdade, o que eu trouxe aqui é que eu gostaria de aprofundar, significa um plano. Eu fui batizada na igreja católica, porém eu não vou em missa. Eu tenho o meu Deus na minha casa, tenho os meus santos, tenho São Jorge, São Benedito, uma entidade que eu tenho aqui que me protege desde os meus 17 anos, tem a imagem dele, que está logo ali. Eu sentei perto dele, nem vi quando eu olhei para trás ele estava. Então, eu tenho dúvidas, porque eu tenho muita fé nessa entidade, que ela sempre me protegeu, desde solteira. Até com o tempo descascou, meu marido jogou na água e eu comprei uma outra, E aí eu queria saber, assim, por exemplo, sobre o guia, quando a entidade vem, como que eu sei qual é a minha entidade protetora? Esse processo eu não posso te falar como ele vai ser para você especificamente, porque para cada um é de um jeito. A experiência no transe mediúnico, ele varia muito de pessoa para pessoa. Por isso que tem que ter um trabalho sério, que às vezes, por exemplo, você está se aproximando do terreiro, você está vindo conhecer. Se for da parte dessa sua missão, uma escolha natural, um dia vai partir de você. E aí a gente alguma entidade do terreiro vai te convidar. Aliás, tem gente que está sendo convidada, mas nós não temos espaço físico para pôr o pessoal aqui dentro, infelizmente. Eu queria poder ter aqui 150 médicos para atender 500 pessoas. Ou 600. 600 dá, porque é 2 para cada um. Então, mas não dá. No teu caso, o que eu posso te dizer é o seguinte, é uma coisa assim, surpreendente para todos nós, porque assim, não é igual, Ela tem uma linha mais ou menos de sequência. Você vai sendo atraído para o terreiro, você vai começar a sentir, tem gente que começa a formigar as mãos. Aí você tem que ter um estudo, um preparo muito sério, porque nem sempre a entidade que você recebe a primeira vez vai ser a tua entidade, o seu mentor espiritual. Às vezes vem uma entidade, começa a incorporar em você, porque o teu mentor espiritual, a energia dele está muito acima da sua, e você tem que ser preparado de forma a ter condição de recebê-lo. E nesse meio tempo, essa relação que a gente começa a ter com essa outra entidade se torna um carinho.
E aí essa entidade, na hora que você fala, nossa, é meu pai, é minha mãe, de repente a entidade faz assim, a outra chega. Né? Aí a gente fica naquela choramingando, aí a gente acaba até atrapalhando a sucessão das coisas, porque a entidade de luz ela tem carinho. E ela acaba ficando presa, assim, no bom sentido, ao carinho, que é a devoção que você passou a ter por ela. E ali ela se vira e mexe, você está chamando, ela vem. Até eu faço um ritual toda noite, né? Estou aqui. Eu tenho um ritual que eu faço desde solteira, segunda, quarta e sexta. Coloco a água e coloco ou conhaque ou uma cerveja para essa entidade. Porque ela sempre me protegeu, não tem como no céu. Não, se você até hoje está dando certo, sem problema nenhum. O carinho fala sempre mais alto. A palavra que a gente usa na Umbanda é a seguinte. O microfone está alcançando ela, será? Gente, vocês têm que falar mais alto, senão na aula fica um vazio de silêncio na pergunta. O amor vence tudo. Então, se você ama o que você está cultuando, com certeza vai ganhar uma coisa boa. E ele só me faz bem, não é por mal, é por bem. Pra minha família, sabe? Sim, que bom. Acontece de bem, não é por mal. Tá certo, não, a gente acredita. Calma como você não é possível. Já pediu um trem ruim pra alguém? Você não muito. Né? Mas tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Ô, gente, só para me citar mais ou menos assim, eu voltar ao assunto, qual que é o seu nome, irmã? Eu chamo Roseli. Ó, muito prazer. A pergunta sobre a incorporação foi excelente. Porque, embora a aula seja para outra coisa, mas deu a oportunidade de a gente já abrir um outro assunto e a gente pode transformar também futuramente numa aula, tá? Misturas, minerais, outros naturais, tal, para limpeza da guia, das colares que vocês tiverem em casa, porventura vocês adquirirem um colar para trazer, para benzer, porque se o colar for feito aqui, as contas já vão, se eles permitirem a gente fazer os colares, as contas já serão descarregadas. Então, contas de cristal acrílico, contas de miçanga, elas são descarregadas com água e sal, tá? Antes de pôr no cordão. Você lava ela normal, enxagou ela bem, põe num copo de vidro, mistura o sal e bastante água e mexe aquilo, mexe. Você vai trocar a água e vai fazer o processo 3 vezes, tá? Pode fazer em 3 dias ou mais. Aí você pode já passar no fio que ela está descarregada. Essa guia pode ser montada no mar? Água com sal? Pode? O mar ele traz mais potência do que descarrego. Porque quando estoura a onda, você vê que a água faz parece um sonrisal. Aquilo ali é energia de atrito que a gente fala. Por isso que a gente vai no mar, leva umas lambadas daquelas, o cara entra bêbado e sai bom. Faz um mal pra carteira da gente, né? Faz um mal pra carteira e um bem pro caiçara que tá lá vendendo a sua cerveja na praia, né? Mas dá certo sim, também não tem problema não, pode descarregar. Tanto é que a gente, quando vai na praia, a primeira coisa que você faz é mandar a guia dentro da água, né? Pra descarregar. Um detalhe, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A guia de Exu tem outras formas de descarregar. Por exemplo, guias de semente, as guias naturais, a pedra, assim como o artificial, a pedra também ela é limpa ou alimentada no sal. Porque o mineral, existe micromineral e macromineral. Dos macrominerais, que inclusive está na categoria de ametistas, quartzo, etc e tal, nós temos o rei de todos, que é o sal. Porque ele conserva ou destrói as coisas.
Antigamente, quando alguém traía a aldeia, não digo os índios tinham esse costume, mas na Europa, né, por exemplo, na Ásia, no Oriente Médio, lá no tempo de Jesus também se fazia muito isso, principalmente os romanos levaram isso para lá, né, para Palestina, enfim, ali. Quando eles destruíam a casa de um traidor, eles jogavam sal em tudo para matar tudo, não nascia nem capim. Licença. Então o sal ele é usado para descarregar a pedra, todos os tipos de pedra, e ele, quando você põe a guia dentro de um copo de vidro e põe o sal grosso sem misturar com água, e você acende uma vela para dar luminosidade, de preferência da cor da pedra. Então, se você está usando um jaspe, vai ser verde. Se é um olho de tigre, uma vela marrom, né, mais claro, e assim por diante. Você põe cobre porque a pedra se alimenta do sal. Para quem não sabe, ela se alimenta fluidicamente do sal. E o olho de cabra, vocês conhecem a olho de cabra? Que é uma sementinha vermelha e preta. Ela é usada por caboclos, petuzélios e também, principalmente por exus. Hoje em dia é difícil, porque a árvore dela é difícil de achar. E quando acha, você ficar de cacunda para cima catando semente no chão, não é para qualquer um, não. Né? Tem que ter uma coluna muito boa. Você tem que pegar uns menininhos assim e falar assim, gente, ó, vai ocupar um sorvete para cada um. Aí é uma beleza. Vai da árvore, acha. Bom, aí dá certo. Mas a gente, ainda mais na arte que eu tô, cara, não dá, de gatão, né? E ela tem uma particularidade, ela racha, ela incha, você não pode pôr ela na água. Sim. Pô, mas eu tenho uma guia de caboclo, essa aqui acho que não tem, né? Na outra versão dela tinha. Essa guia ele manda mudar de tempos em tempos, o Birajara me dá as instruções, eu não faço ela meu prazer, é ele que orienta. Pô, você tem tal, não pode molhar. Bom, eu pego e falo assim, meu pai, o senhor, então aí é o caso da entidade, ele cata, quando ele está com ele põe dentro da água, tira, não acontece nada. Não acontece nada. Mas eu nas guias que às vezes eu tenho, alguma, eu passo lá assim, ainda passo um pouco, você vai estar a guia começa a ficar frouxa no pescoço, você vai ver, está faltando olho de cabo, porque ele incha. Então a guia de Exu, por exemplo, quando ela é feita de olho de cabo, o osso e tal, a gente descarrega ela com sal e enxofre. Não põe pinga nem água. Você põe o sal, por exemplo, 3 colheres de sal de sopa e 1 colher de chá cheia de enxofre, faz a mistura, passa nela, põe na mão assim, vai passando. Passa, depois põe ela na cumbuca e joga um pouco por cima e tampa e acende uma vela vermelha e preta, porque o vermelho puxa e o preto anula. Para quem não sabe, para fazer uma guia você tem que entender uma coisa, assim como a vela, a guia são muito parecidas em algumas coisas. Na Umbanda tudo é interligado. O branco é a soma de todas as cores, por isso você pode acender vela branca para qualquer orixá, para a direita, para a esquerda, porque todas as cores estão presentes na cor branca. E a cor preta na magia, ela é a ausência da cor. Quer dizer, não tendo a iluminação, todas as cores serão. Então as duas são 2 paralelos. O que uma é, a outra também é, na sua potência. Aí a gente vai falar isso, as pessoas, mas aí você está com um discurso, isso aqui. Não é, é magia. Não existe energia positiva e negativa. Nós precisamos das duas energias, porque senão a gente não sobrevive. Tem uma coisa que acontece o tempo todo dentro da gente, no coração, que chama sístole e diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. É o negativo e o positivo. É o branco e o preto. Entendeu? Então, é fluxo, refluxo, fluxo, refluxo, fluxo. Vai ter um barulho do coração. Se você falar rápido, é um barulho do coração. Então, a guia também é combinação de cor. Por isso a pergunta tua foi legal, porque você quer, sou do Ogum, mas você é de qual Ogum? Porque na Umbanda é assim, você tem Ogum Rupimato, né? Você tem Ogum Yara, tem Ogum Beramar, tem Seu Matinada, tem Ogum Maitá, enfim, Ogum Sete Espadas.
Você tem, para cada um, você tem uma definição, uma mistura de cores. Ou só Ogum. Não só algum, tem outro. Não, ou só Ogum. Ou só algum, põe algum vermelho e estamos resolvido. A energia, por exemplo, para se descarregar para cada elemento tem então a gente uma aula, mas o mais importante antes de nós terminarmos a nossa aula, eu quero colocar para vocês. Vou pegar essa guia aqui é uma guia de cargo, ó. Tá vendo? Essa aqui ela é uma guia, apesar que ela é feita de coral, ibama, madrepérola, que é extraída das conchas, né? Dessa pedra, que eu esqueci o nome, mas só vou usar ela para dar um exemplo. Quando a gente tem uma guia do nosso anjo de guarda, ou uma guia lá que a tua entidade pediu para você, o que você ganhou de um guia numa gira. Se chegar em casa, faz ela assim, ó, nem tá o banco, põe ela em cima de uma mesa circular, assim, ó. Tá? Põe um copo d'água no meio, se for da direita, põe uma vela e acende para aquela entidade representada pela guia. Ela vai buscar no espaço, porque você vai se tornar ali como fosse sei lá, um facho. Ela vai buscar no espaço a energia necessária para aquele momento da sua vida. Então, se você está triste, o relacionamento amoroso lá está indo mal, e você sabe que está te fazendo mal, mas mesmo assim você quer de vez em quando a gente fica burro, né? Na vida acontece, aquelas partes, nunca mais vou ter mais ninguém na minha vida. Né? Então, esse círculo, para várias coisas, para a saúde, principalmente, né? Esse círculo feito da guia é muito importante. Se você é um médium de Umbanda, seja homem ou mulher, filho ou filha de santo, não importa, e você tem seu guia, seu guia já é um guia de trabalho, já riscou seu ponto riscado, lá é confirmado, quando está lá no chão. Você quer um ponto riscado. O teu guia já tem isso, e já chegou com o Pai de Santo e falou, ó, essa flecha é assim, aqui, o arco virado para o nascente significa isso aqui, porque é como se fosse o ponte lá para lá. Isso aqui, esse aqui, tá? Só vou falar uma coisa, não vou falar, não, só vou voltar na coisa vai embora. Aí você faz esse fluxo, é um facho de energia que eles vão buscar a energia adequada para a sua necessidade naquele momento. E eles vão buscar isso no espaço. Então tem sempre a guia que a gente mais costuma, que eu dou assim, todas as guias são importantes, por isso que não adianta você pôr dezenas de guias no pescoço. Tá? Você põe uma guia de Ogum, você põe uma guia de Xangô, você põe uma guia azul, você põe ele falou lá, um brajá, você põe isso, você põe aquilo. Você está causando uma extrema confusão energética. Né? Então, você tem lá a sua guia de batismo, se é que você é batizado, se não a guia que o terreiro que você frequenta. Outra coisa que eu tenho que informar, amanhã eu vou falar na gira também, a Umbanda também batiza pessoas, e não para se tornar médium, batiza para se tornar umbandista. Porque eu já falei, já pensou se a igreja católica todo mundo batizasse tivesse que virar padre ou freira? Na Umbanda tem o batismo e tem o batismo e iniciação, que é outra coisa, que é o iniciado dentro do mediunismo, dentro da parte sagrada da Umbanda. Mas esse negócio da guia que eu estou passando para vocês é muito importante, o jeito de fazer. Então, quando você vai fazer, você pode pedir, se você for pedir para limpar a sua casa, essa guia tem que ser colocada, faz o círculo certinho dela, ela tem que ser colocada no chão. Que nem eu falei sobre a vela, lembra?
Então você vê como é que é, aí você já vai ampliando. Antes eu falei a vela, agora eu já falei a vela, eu já pus a guia. Em qualquer cômodo? Qualquer cômodo. O interessante é ser perto da porta de entrada e saída. Mais interessante. Então, gente, mais alguma pergunta? Uma pergunta sobre guia, sobre as pontas colares? Vocês estão entendendo? Está gostando da aula? Está indo bem? Como é que tem que falar? Aperta ou curte aí, como é que é? Se você está gostando do canal, se inscreva. Dá um like aí. Não, eu quero ensinar, pô. Quem sabe eu não posso parar de mexer com correr atrás de peixe, por sofrer que nem eu sofro. Imagina um tempo desse eu lá dentro d'água. Dê o seu like, ative o sininho para receber. Dê seu like e ative o seu sininho. Não, gente, curte mesmo, tá? Compartilha. Compartilha, vamos levar isso para mais gente. Bom, eu acho que a aula que eu tinha preparado é isso. Como vocês ainda não têm se não tem mais perguntas a fazer, aqui só para terminar. Pois não. Tem guias que a gente usa assim. Que tem o criar de Exu, a gente usa atravessado, aquele que você me deu, que o seu Birajara me deu de presente, também usa atravessado. Qual é a diferença? Aí a diferença da guia tem gente que tem mania de atravessar a guia no corpo para ficar bonito, sabe? Tem gente, uma vez eu perguntei para um irmão de santo meu, ele chegava na guia, ele tinha umas guias mais compridas que ele fez. Aí ele punha uma assim e outra assim. Aí eu vi aquilo lá e você vê que ela muda, né? A pessoa quando faz um negócio assim para chamar a atenção, ela muda, né? Aí fica assim. Falei, cara, como é que acontece? Eu adoro trançar minhas guias. Falei, mas por quê? Eu sinto que eu tô cheio de balas. Falei, você vai para guiar onde que isso aí? Bom, mas enfim, até que um dia chegaram para ele e perguntaram, por que você usa? Seu caboclo pedra branca, maravilhoso, caboclo muito assim, espontâneo, sabe? Muito aberto. Ele chega assim para ele e fala assim, saravá, para que essa aqui? Assim, era assim, era 3 palavras já demoliu assim. Era uma pedra na cabeça. Buf! E quando a gente às vezes fazia alguma coisa que não estava certo, ele chegava, mandava chamar, a gente já ia com o joelho falhando. Chegava na frente dele, ele fazia assim. Pronto, não falava nada, você sabia. Você revelava tudo o rolo que você tinha feito. Por que você tomou cerveja ontem e veio hoje? Por que você fez aquilo? Por que você deixou de fazer aquilo? Então, é maravilhoso. Mas a questão da guia trançada, não quero fugir do assunto não. Isso é bom para a gente trabalhar. Ela tem um fundamento que aí é revelado dentro do progresso, dentro da corrente. Ela tem um motivo para mudar de lugar. A guia da esquerda é conforme os cruzamentos. A gente tem, o médio chega, ele está, tua guia está errada. Já aconteceu isso? Você está com a guia da esquerda assim, sua guia está errada. Mas sim, toma a postura de uma autoridade sacerdotal, com 3 anos de terreiro. Impressionante o conhecimento adquirido, né? Isso é que está errado. Tem alguns ainda que se fala, não é que eu fiz a obrigação, mudou de lado, né? Aí ela muda 3 vezes de lado e volta para o lado original. Ela está aqui, ela vai para cá, depois ela volta. E fica. Aí depois o cara fala, chega um mais novo, tem uns mais velhos, né? Aí chega no mais velho, quantos anos você tem de terreiro? Tem 17 anos, 18 anos. Mas você só fez uma obrigação de Exu no cruzamento? Porque a guia voltou para o lugar, né? Até explicar, os mais velhos nem explicam. Fala, Então é o seguinte, a questão de trançar a guia não pode ser por uma atitude de vaidade, tá? Mas tem um motivo dela ser trançada. Tem que ter um motivo dela ser trançada. E geralmente essa trança ela é feita com orientação espiritual. Eu como sacerdote, eu evito de pedir para alguém falar, por exemplo, se foi para uma entidade que falou para ela usar a guia daquela forma,
Eu não vou chegar, vou chegar e falar, quem te pediu para fazer? Porque eu sou inconsciente. Quem pediu para usar foi o guia tal, seu guia. Acabou. Não vou falar nada. E ninguém tem que tomar conta da vida do outro, né? Não manda em qualquer coisa na vida da gente, tem que ser assim. Então, a trança, geralmente, ela significa uma mudança que ali está sendo feita, seja ela qual for. Mas é sempre uma coisa muito importante, porque na Umbanda não se mexe nas coisas à toa. Por exemplo, eu chego aqui, tem gente que às vezes o pessoal vem fazer limpeza, troca o santo de lugar, a imagem. Eles pensam que eu não percebo. Aí às vezes eu falo, não foi boa ideia, deixa aí. Né? Mas o certo é manter tudo no mesmo lugar, tá? Porque o dia que é, de vez em quando eu mudo o terreiro inteiro. Porque a imagem, se ela não faz milagre, mas elas são, as imagens na Umbanda, elas são pontos de energia. Cada imagem dessa tem uma pedra correspondente a um planeta dentro dela, atraindo energia. Nós temos 49 pedras no altar, que é 7 vezes 7, contando o Cruzeiro dos Pretos Velhos e a Tronqueira dos Sentinelas de Exu. Então, todas as imagens nossas, ela tem ancoragem de energia, ou seja, tem um mineral e às vezes tem alguns que tem até um metal dentro para poder vibrar. Essas energias, elas recebendo as energias dos seus planetas correspondentes, elas correm lá, ajudam a gente na egrégora e afundam para dentro do nosso agulhamento de energia, que nós temos vasos de minerais, metais, um monte de coisa enterrados aqui, vasos desse tamanho, assim, cheio de coisas, tudo certinho, tudo para ser anulado, uma hora para servir de fonte, outra hora de escoador. Em cada canto do terreiro, nas tronqueiras, enfim. Então, você imagina, lá está todo esse monte de pedra também. E mais essas coisas. Então, tudo tem um motivo. Aí vocês não podem pegar e ir mudando. A mesma coisa a vida da gente. A guia, por exemplo, ela tem lado. A guia tem lado, mas nunca a gente pensou nisso. A do Birajara, é claro que é o seu lado, porque os dentes têm que estar na posição X, que nem está aqui. Aqui é a posição certa. Mas mesmo a guia lisa, ela tem lado. Você chega num terreiro, você pôs a guia no pescoço, você chegou na sua casa, você põe a guia, vai lá de frente do seu espelho, que nem o Rosa Cruz faz, a gente olha muito no espelho também na Rosa Cruz, fala assim, eu quero mudar minha vida, assim, eu quero que essa energia não fique. Tira, vira a guia e veste. A guia no chão, ela é uma câmara de energia, pela coloração dela, pelo que ela reflete, pelo que ela potencializa. Então, tudo no mundo é energia. Né? Até quando a gente desencarna, a gente se torna energia. O corpo esfria, mas quando apodrece, esquenta. É terrível falar isso, né? Mas é a grande realidade, a gente vira adubo. Na verdade, como diz os Exus, né, nós nos alimentamos de nossos antepassados. Porque os antepassados morreram, a terra caiu por cima, nasceu o capim, o boi foi comer o capim e nós comeu o boi. Então, nós comemos o nosso antepassado. Né? Então, se for analisar friamente. E quantas civilizações já passaram sobre essa terra nossa, né? Mas, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, é muito tempo de aula, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero aí que vocês possam estar acompanhando, porque eu espero poder desenvolver muitas pessoas, tem muitos aqui que tem muito potencial. E quem sabe, se ele autorizar eu fazer esse curso, enquanto a gente não pode pôr para dentro do terreiro, eu posso levar vocês a um patamar melhor de entendimento, para a hora que vocês tiverem a oportunidade de estar com a gente, vocês já estarem devidamente instruídos, tá certo? Que assim seja. Muito obrigado. Saravá.